Um CEO milionário, solteiro há 28 anos, apaixonou-se à primeira vista pela pobre garota dormindo no ponto de ônibus sem ter ideia de quem ela realmente era. Antes de começarmos, diga-nos nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Alexander Reed caminhava rapidamente em direção ao seu carro quando, ao dobrar a esquina, algo fez parar. No banco de um ponto de ônibus quase vazio, uma jovem estava encolhida, dormindo. O casaco leve que usava não era suficiente para protegê-la do vento frio da noite, e suas mãos tremiam ligeiramente sobre uma pilha de currículos amassados. Alexander parou na frente dela, sem realmente saber por quê. Ele poderia simplesmente ter continuado andando, entrado no carro, voltado para seu penthouse onde ninguém o incomodava. Mas algo sobre ela o fez hesitar. Um estranho senso de familiaridade. Seus traços, mesmo pálidos e escondidos sob cabelos desarrumados, agitaram uma velha memória. Um lugar, uma imagem, um sentimento. Por um momento ele ficou ali apenas olhando. Seu coração batia mais rápido sem nenhuma razão lógica. Alexander, conhecido por seu controle emocional quase mecânico, estava diante de uma completa estranha e não sabia por quê. Com um gesto silencioso, tirou o grosso casaco de lã que usava e gentilmente o colocou sobre os ombros da garota. Ela não acordou. Continuou dormindo, exausta. Talvez ela nem sentisse mais o frio. Os currículos escorregaram ligeiramente de suas mãos, e ele gentilmente os recolocou no lugar. Alexander hesitou por alguns segundos e então, por impulso, tirou uma pequena caixa de música do bolso. Era antiga, feita de madeira escura, com entalhes que haviam desbotado com o tempo. Ele a carregava por anos sem realmente saber por quê. Uma lembrança da infância de uma época em que ele ainda acreditava em coisas que a vida havia apagado. Sem saber exatamente por quê, ele a colocou ao lado dela no banco. Ele recuou e olhou para ela por mais alguns segundos. Então virou-se, caminhou até o carro e entrou. O motorista o cumprimentou, mas Alexander não respondeu. Apenas olhou no retrovisor, tentando ver o banco à distância até que desaparecesse de vista. Durante o trajeto, ele manteve os olhos fixos na escuridão lá fora da janela. Ele não conseguia entender o que acabará de fazer. O gesto não fazia sentido algum. Ele não era impulsivo. Não era emocional. Não era do tipo de homem que se comovia com um olhar ou um rosto adormecido. Mas algo sobre aquela garota havia tocado uma corda esquecida dentro dele, um som abafado, um eco de algo que ele não conseguia nomear. De volta ao seu silencioso apartamento. Quando ele afundou no sofá, notou o peso ausente do casaco em seus ombros. Ele fechou os olhos. Viu-a novamente, dormindo, os dedos agarrados aos papéis, sua respiração trêmula, a caixa de música ao seu lado. E então ele pensou, quem é você? E ainda assim Alexander tinha este estranho e profundo sentimento de que não seria a última vez que a veria. Enquanto isso, o barulho alto do ônibus chegando fez Emily acordar assustada, quase caindo do banco. Ela piscou várias vezes, tentando organizar os pensamentos confusos que giravam em sua cabeça com onde ela estava. Ah, certo! O ponto de ônibus. Ela havia adormecido esperando o último ônibus da noite após outro longo e frustrante dia de entrevistas de emprego fracassadas. Mas algo era diferente. Muito diferente. Primeiro, ela não estava com mais frio. Um casaco pesado e incrivelmente macio estava cobrindo seus ombros, carregando um aroma masculino que ela nunca havia sentido antes. Era uma mistura sofisticada de madeira e especiarias que, por alguma estranha razão, a fazia sentir-se protegida e segura. O quê? Emily murmurou, tocando no tecido fino. Era claramente caro, o tipo que ela via apenas nas vitrines de lojas elegantes no centro, aquelas que ela nunca ousava entrar com medo de passar vergonha. Então seus olhos se fixaram no objeto ao seu lado no banco, uma pequena caixa de música de madeira escura com entalhes delicados que pareciam contar velhas histórias. Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e não por causa do ar frio da noite. Eu já vi esta pequena caixa antes, ela sussurrou para si mesma, pegando-a com dedos trêmulos. A superfície parecia lisa e familiar sob seu toque, como se suas mãos já conhecessem cada curva, cada detalhe. Mas como ela foi parar aqui? O ônibus buzinou impaciente, e o motorista gritou pela janela aberta, vai entrar ou não, moça? Não tenho a noite toda. Emily levantou-se assustada, quase tropeçando nos próprios pés. Sim, sim. Desculpe. Ela rapidamente juntou seus currículos amassados,
ainda usando o misterioso casaco e segurando a caixa de música como se fosse um tesouro. Ao entrar no ônibus, ela quase escorregou nos degraus molhados. Cuidado aí, moça, resmungou o motorista, um homem corpulento com forte sotaque de Boston. Aqui não é parque de diversões, não. Desculpe, senhor, é só que eu. Bem, é uma longa história. Emily riu nervosamente enquanto procurava no bolso moedas para pagar a passagem. Ela encontrou o valor exato como se fosse um pequeno milagre. Ela sentou-se em um assento perto da janela, ainda segurando a caixa de música firmemente. O ônibus roncava pelas ruas esburacadas de Boston, mas Emily mal notava o movimento. Toda sua atenção estava focada no objeto em suas mãos. Cuidadosamente, como se manuseasse algo sagrado, ela abriu a tampa da caixa. Imediatamente, uma melodia suave e melancólica começou a tocar. As primeiras notas atingiram Emily como um raio, fazendo seu coração disparar de uma forma que ela não conseguia explicar. Lágrimas começaram a encher seus olhos sem aviso. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo muito mais profundo e difícil de descrever. Era como se aquela música tocasse uma parte de sua alma que havia adormecido por anos. Uma esmagadora sensação de familiaridade a envolveu, como se aquela melodia fosse parte de quem ela era, uma peça perdida de sua identidade, perdida no tempo. Por que estou chorando? Ela murmurou para si mesma, enxugando as lágrimas com as costas da mão. É apenas uma música. Mas não era apenas uma música. Era muito mais do que isso. Era como se aquelas notas fossem uma chave para uma porta trancada em sua memória, uma porta que ela nem sabia que existia. Fragmentos borrados de imagens dançavam em sua mente. Um grande lugar frio, outras crianças, um menino de cabelos escuros que sempre a fazia rir. Próxima parada, Rua Commonwealth, anunciou o motorista, interrompendo seus pensamentos. Emily rapidamente fechou a caixa, como se isso pudesse conter as emoções que ela não entendia. O casaco ainda estava envolto em seus ombros, dando-lhe um abraço quente e reconfortante que ela não queria soltar. Quando ela finalmente chegou ao pequeno apartamento que dividia com duas colegas de quarto, Emily entrou na ponta dos pés para não acordar ninguém. Sarah, sua colega de quarto que trabalhava no turno da noite em um hospital, havia deixado um bilhete na geladeira. Emily, tem pizza sobrando no forno. E pare de se culpar pelas entrevistas. Você vai conseguir. Emily sorriu pela primeira vez naquele dia. Sarah sempre sabia o que dizer para animá-la. Ela pegou uma fatia fria de pizza e sentou-se à pequena mesa da cozinha, ainda envolta no misterioso casaco, com a caixa de música à sua frente. Ok, vamos analisar isso, disse em voz alta, como costumava fazer quando precisava organizar seus pensamentos. Primeiro, acordei com um casaco de grife que definitivamente não é meu. Segundo, encontrei uma caixa de música que me faz chorar sem motivo. Terceiro, posso estar ficando louca. Ela riu de si mesma. Ela sempre tivera o hábito de falar consigo mesma quando estava confusa ou nervosa. Suas colegas de quarto já se acostumaram a ouvir monólogos vindo de seu quarto. Emily abriu a caixa novamente, deixando a melodia encher o silêncio do apartamento. Desta vez ela conseguiu se controlar melhor, embora a sensação de familiaridade permanecesse forte. Tudo bem, pequena caixa misteriosa, disse, olhando para o objeto como se ele pudesse responder. Quer me dizer como você parou na minha vida? Porque tenho quase certeza de que não te comprei e meu orçamento atual não permite presentes luxuosos para mim mesma. A caixa, é claro, não respondeu, mas Emily tinha certeza de que havia uma história por trás de tudo aquilo. Alguém havia colocado aquela caixa ao lado dela. A mesma pessoa que havia deixado o casaco. Mas quem? E por quê? Ela examinou o casaco mais de perto. Era claramente um casaco de homem, feito de um tecido que ela nem sabia pronunciar. Havia uma etiqueta interna com uma marca que ela só vira em revistas de moda. Armani. Suas sobrancelhas se ergueram tanto que quase desapareceram sob sua franja. Meu Deus, ela sussurrou. Quem quer que tenha deixado isso deve ter mais dinheiro do que eu verei em toda a minha vida. Emily levantou-se e cuidadosamente colocou a caixa de música dentro de sua mochila junto com os currículos amassados. Amanhã seria outro dia de procura de emprego, e ela tinha um estranho pressentimento de que esta pequena caixa poderia trazer-lhe sorte. Era bobagem, claro, mas depois do terrível dia que tivera, ela estava disposta a acreditar em qualquer coisa que pudesse mudar sua sorte. Antes de ir para a cama, Emily segurou o casaco perto do peito por um momento, respirando o aroma reconfortante. Quem quer que pertencesse, ela esperava poder agradecer pessoalmente um dia.
Não é todo dia que alguém recebe um gesto tão gentil e inesperado de um completo estranho. Do outro lado da cidade, em seu silencioso penthouse, Alexander Reed estava em pé à grande janela de seu apartamento, incapaz de tirar da mente a imagem da jovem dormindo no banco. Ele não sabia seu nome. Não sabia sua história, mas algo sobre ela havia despertado uma curiosidade que não sentia há anos. E enquanto Boston dormia ao redor deles, duas vidas que haviam se cruzado brevemente na escuridão da noite estavam começando a se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia ainda imaginar. Alexander Reed ajustou sua gravata pela terceira vez naquela manhã, um pequeno gesto inconsciente que revelava um tipo incomum de nervosismo. Sentado em sua polida escrivaninha de mogno no último andar da Reed Enterprises, ele tentava se concentrar nos relatórios trimestrais espalhados à sua frente, mas sua mente continuava voltando para a noite anterior. Sua secretária, Margaret, uma mulher eficiente em seus primeiros 50 anos que trabalhava com ele há mais de uma década, entrou no escritório carregando uma bandeja com café e uma assustadora pilha de documentos. Sr. Reed, disse ela, usando o tom profissional que todos os funcionários adotavam ao falar com ele. Suas reuniões da manhã começam em 15 minutos. A equipe financeira está esperando na sala de conferências. Alexander assentiu sem olhar para cima dos papéis. Obrigado, Margaret. E cancele meu almoço com Henderson. Não estou com humor para as piadas ruins dele hoje. Margaret hesitou por um momento. Em todos os seus anos trabalhando com Alexander, ela raramente o vira tão distraído. Tudo bem, senhor? Você parece diferente hoje. Estou bem, respondeu ele finalmente olhando para ela. Apenas cansado. Mas a verdade era que Alexander não havia dormido bem. A imagem da jovem no banco do ponto de ônibus permanecia vívida em sua mente, como se tivesse sido queimada lá. Algo sobre ela havia agitado velhas memórias, fragmentos que ele geralmente preferia manter enterrados. As reuniões da manhã transcorreram como sempre. Funcionários nervosos apresentando gráficos, Alexander fazendo perguntas incisivas que deixavam todos alertas, e uma atmosfera geral de tensão tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Ninguém ousava fazer piadas ou relaxar perto dele. Era assim há anos. Os números do terceiro trimestre mostram uma queda de 3%, disse Bradley, o diretor financeiro, ajustando os óculos nervosamente. Mas acreditamos que com as medidas que implementamos, Bradley, Alexander interrompeu, sua voz fria e precisa. 3% pode não parecer muito para você, mas são milhões em receita perdida. Qual é exatamente seu plano para recuperar essa perda? O homem engoliu seco, e Alexander podia quase ouvir o suor escorrendo de sua testa. Era sempre assim. Respeito misturado com medo, eficiência mascarada por tensão. Depois de 2 horas de reuniões que pareceram intermináveis, Alexander decidiu descer ao térreo para verificar alguns relatórios do departamento de RH pessoalmente. Não era algo que ele normalmente fazia, preferia que as informações lhe fossem trazidas. Mas naquele dia ele sentiu uma inquietação incomum. O elevador deslizou silenciosamente pelos 30 andares do edifício, e quando as portas se abriram no lobby, Alexander viu a agitação matinal usual. Executivos ocupados, trabalhadores de entrega, visitantes esperando na recepção. E então ele a viu. Na recepção. Uma jovem estava entregando um envelope à recepcionista. Ela usava roupa simples, uma blusa branca ligeiramente amassada e uma saia preta que já viram dias melhores. Seu cabelo castanho estava preso em um coque desarrumado, e ela segurava uma pasta de couro sintético antiga que parecia ter passado por muitas batalhas. O coração de Alexander quase parou. Era ela. A garota do banco. Mesmo vestida diferente, mais ereta e com mais determinação. Ele a reconheceu instantaneamente. Os traços delicados, a forma como mordia o lábio inferior quando nervosa, a forma como seus dedos batiam levemente na alça da pasta. Alexander deu um passo em direção à recepção, mas parou quando viu ela virar para sair. Ela passou por ele a menos de 2 metros de distância, mas não olhou. Ela estava muito focada em suas próprias preocupações para notar o homem no terno caro observando-a com intensidade silenciosa. Obrigada, ouviu ela dizer à recepcionista. Espero que considerem minha candidatura. E então ela se foi, desaparecendo pela porta giratória do edifício como se nunca tivesse estado ali. Alexander ficou no meio do lobby por alguns segundos, ignorando os cumprimentos educados dos funcionários que passavam por ele. Sua mente ainda processava o que acabará de ver. Ela estava procurando emprego. Ela acabará de entregar um currículo em sua empresa. O resto do dia passou em um nevoeiro de distração. Alexander participou de mais reuniões,
assinou documentos, tomou decisões que impactariam milhares de funcionários. Mas sua mente estava em outro lugar. Ele se pegou olhando pela janela mais do que o normal, quase como se esperasse avistá-la novamente nas movimentadas ruas de Boston. No dia seguinte, uma curiosidade incontrolável o fez pegar o telefone para chamar Margaret. "Quero ver o relatório de novas contratações de ontem", disse ele, tentando soar casual. "Todas as novas contratações, senhor?" Margaret pareceu surpresa. Alexander raramente demonstrava interesse em detalhes de contratações de nível básico. "Sim, todas elas." Quando o relatório pousou em sua mesa, Alexander revisou linha por linha até encontrar o que procurava entre os novos funcionários para o turno noturno. Uma faxineira havia sido contratada para trabalhar nos andares executivos. Emily Carter. Emily. Agora ele sabia o nome dela. Naquela noite, Alexander fez algo completamente fora do comum. Em vez de ir direto para casa depois do trabalho, ele ficou no edifício. Disse a Margaret que trabalharia até tarde, mas na verdade estava esperando. Por volta das 9 horas, quando a maioria do pessoal diurno já havia saído, Alexander desceu ao 25º andar. Os corredores estavam silenciosos, iluminados apenas por luzes de emergência e o brilho ocasional de um escritório onde alguém havia esquecido de apagar as luzes. Ele caminhou pelos corredores, tentando parecer casual, como se estivesse apenas verificando as coisas. Foi quando ouviu vozes vindas do posto de segurança. "A nova faxineira parece simpática", disse um dos guardas. Robert, um homem grande que trabalhava no turno noturno há mais de 15 anos. Emily. Certo? Ela disse. "Começou ontem." "Sim", respondeu o outro guarda, Jimmy. "Eu a vi com o carrinho de limpeza no 23º andar. Ela parece ser uma trabalhadora dedicada." Alexander sentiu seu coração acelerar. Ela estava lá no edifício naquele exato momento. Sem pensar muito no que estava fazendo, ele dirigiu-se ao elevador e desceu um andar. As portas do elevador se abriram. Com um suave som e Alexander pisou no 24º andar. A iluminação era mais fraca ali, lançando longas sombras nas paredes. Ele seguiu o som fraco de rodas rangendo no chão de mármore. E então ele a viu. Emily estava empurrando um carrinho de limpeza pelo corredor, o cabelo preso em um coque prático, usando um simples uniforme azul da empresa. Ela estava focada em sua tarefa, limpando maçanetas com movimentos suaves e eficientes. Quando ela olhou para cima e o viu no final do corredor, seus olhos se encontraram por um momento que pareceu durar para sempre. Eles apenas se olharam. Emily inclinou a cabeça ligeiramente, como se tentasse se lembrar onde poderia ter visto aquele homem antes, mas nada lhe ocorreu. Para Emily, Alexander era apenas outro executivo trabalhando até tarde. "Boa noite", disse ela educadamente antes de voltar sua atenção para o carrinho de limpeza. "Boa noite", respondeu Alexander, sua voz soando mais rouca do que o normal. Emily voltou ao trabalho e Alexander ficou ali por mais alguns segundos antes de retornar ao elevador. Quando as portas se fecharam, ele encostou-se na parede e fechou os olhos. Ela não o reconhecera. Para Emily, ele era um completo estranho. Mas para Alexander, ela era a peça que faltava em um quebra-cabeça que ele nem sabia que estava tentando resolver. E agora, pela primeira vez em anos, Alexander Reed tinha algo para esperar além de relatórios e reuniões. Ele tinha um mistério para desvendar, uma conexão para explorar. Ele tinha Emily. Em sua terceira noite trabalhando na Reed Enterprises, Emily estava começando a se acostumar com a rotina. Ela havia aprendido onde os materiais de limpeza eram guardados, descoberto qual elevador era mais rápido para os andares superiores, e até descobriu que o banheiro do 12º andar tinha o melhor papel higiênico de todo o edifício. "Ok, Emily", ela murmurou para si mesma enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 27º andar. "Terceira noite e ainda não fui demitida. Isso deve ser algum tipo de recorde pessoal." O edifício estava praticamente vazio naquela hora. Apenas algumas luzes permaneciam acesas nos escritórios onde alguns workaholics ainda trabalhavam até tarde. Emily gostava do silêncio. Era relaxante após dias cheios de procura de emprego e ouvir mais nãos do que um pai tentando fazer uma criança de 2 anos comer brócolis. Ela havia acabado de limpar 3 escritórios seguidos. Ela chegou ao final do corredor. Ali, uma porta estava entreaberta e ela podia ouvir uma voz profunda falando ao telefone. Emily hesitou por um momento. Ela deveria limpar aquele escritório agora ou esperar até a pessoa terminar a ligação? Decisões, decisões, ela sussurrou para si mesma, olhando para o carrinho cheio de produtos de limpeza. Se eu esperar,
Terei que voltar mais tarde. Se eu entrar agora, posso interromper uma conversa importante. Mas se a pessoa quisesse total privacidade, não teria deixado a porta aberta, certo? Emily decidiu que seria rápida e silenciosa. Ela levou apenas o balde com sabão, água e um pano, deixando o resto do carrinho no corredor. Assim faria menos barulho. Ela aproximou-se da porta entreaberta, tentando espiar sem ser notada. Pela fresta, ela podia ver um homem de costas, falando ao telefone com uma voz firme e comandante. Ele usava um terno que parecia custar mais do que o aluguel de seu apartamento. Os números do último trimestre são inaceitáveis, disse o homem. Quero uma reunião com todos os departamentos na segunda-feira e desta vez quero soluções, não desculpas. Émilie engolût secco. Ele era claramente alguém importante. Talvez fosse melhor voltar mais tarde. Ela começou a recuar, e foi quando o desastre aconteceu. Ao recuar, Emily bateu o ombro na porta. Ela abriu um pouco mais com um rangido agudo. O som a assustou e ela perdeu o equilíbrio. O balde de água com sabão escapou de suas mãos como se tivesse vida própria. O que aconteceu em seguida pareceu desenrolar-se em câmera lenta, como uma daquelas cenas de filme em que tudo dá errado de uma vez. Oh! Balde voou em um arco perfeito, despejando todo o seu conteúdo diretamente sobre os sapatos do homem ao telefone. Emily ficou paralisada. Ela não respirava, não piscava, não se movia. Ela era como uma estátua de bronze no meio do escritório. Exceto que estátuas de bronze não ficam vermelhas de vergonha. O homem parou de falar no meio da frase. Lentamente, como um predador avistando presa, ele se virou. Era Alexander Reed, o CEO, o homem mais temido de todo o edifício, e ela acabará de encharcá-lo com água suja e sabão. Tchau. Emily gaguejou, sentindo como se o chão pudesse abrir e engoli-la inteira. Sir. Reed. Meu Deus! Alexander olhou para baixo, para seus sapatos de couro italiano, agora encharcados com água turva. Então ele olhou para Emily, que parecia estar à beira de um colapso nervoso. Ali. Deixo você ligar de volta, disse ele ao telefone, mantendo os olhos em Emily. Algo inesperado acabou de acontecer. Emily entrou em modo de pânico total. Ela caiu no chão e começou a tentar secar os sapatos dele com um pano de limpeza, o que só espalhou mais água pelo chão de mármore. Sinto muito, Sr. Reed. Desculpe, disse ela, esfregando freneticamente os sapatos dele. Vou consertar isso. Tenho sabão especial, vinagre, bicarbonato de sódio, água benta se você for religioso. O que precisar? Água benta? Ele perguntou, e Emily pausou por um segundo. Bem, não tenho comigo agora, mas posso conseguir, disse ela rapidamente. Minha vizinha, Dona Marta, sempre tem um pouco. Ela diz que é bom para tudo, desde abençoar uma nova casa até afastar o azar. E olhando para esta situação, definitivamente preciso afastar um pouco de azar. Então algo completamente inesperado aconteceu. Alexander Reed, o homem que não sorria há anos, o CEO que deixava funcionários nervosos apenas por estar no elevador, sentiu os cantos de sua boca começarem a se erguer. Foi um pequeno sorriso, quase imperceptível, mas estava ali. Pela primeira vez em anos, alguém o fizera sorrir. Sorrir de verdade. Emily ainda estava no chão, tentando secar o chão com o pano agora encharcado. Posso pagar para mandar limpar os sapatos, disse ela. Pode levar 6 meses, mas vou fazer. Ou posso trabalhar horas extras de graça. Ou posso. Bem, estou sem boas ideias neste ponto. Levante-se, disse Alexander suavement. Emily parou de falar e olhou para cima. Senhor? Levante-se, repetiu ele. Está tudo bem. Tudo bem. Emily levantou-se lentamente, ainda segurando o pano molhado. Senhor Reed, eu acabei de transformar seus sapatos em uma piscina infantil. Como isso está tudo bem? Alexander observou-a por um longo momento. Ela estava ali em seu uniforme molhado, cabelo saindo do coque, segurando um pano gotejante, e ainda assim havia algo sobre ela que o fascinava. A forma como ela não hesitava em falar somente mesmo em um momento tão desconfortável. A forma como ela tentava consertar as coisas em vez de fugir. São apenas sapatos, disse-lhe finalmente. Emily piscou várias vezes como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Sal. São apenas sapatos, Sr. Reed. Aqueles sapatos provavelmente custam mais do que 3 meses do meu salário. E eu posso comprar outro par, respondeu Alexander, mantendo o tom calmo. Mas eu molhei seus sapatos, Emily insistiu.
E eu encharquei seu chão e interrompi sua ligação importante e... Ela pausou para recuperar o fôlego. E eu provavelmente quebrei cerca de 15 regras da empresa de uma só vez. Alexander deu um passo para trás da poça, fazendo um barulho de respingo com os sapatos molhados. O som fez Emily encolher-se de vergonha mais uma vez. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Emily respondeu automaticamente. Emily Carter. E antes que pergunte, sim, este é meu nome verdadeiro. E não, eu geralmente não derramo água em meus chefes. Esta é definitivamente uma primeira vez para mim. Emily, repetiu Alexander, testando como o nome soava em sua voz. Era exatamente como havia aparecido no relatório de contratação, mas ouvi-lo de seus lábios parecia diferente. Quanto tempo você trabalha aqui? 3 dias, disse Emily, torcendo o pano nervosamente. E dependendo de quão bravo você está, esses podem ter sido meus únicos 3 dias. Alexander estudou-a por um momento. Ela era diferente de qualquer funcionário com quem ele já havia interagido. Não havia obediência forçada, nenhum medo paralisante que ele estava acostumado a ver. Emily estava nervosa, sim, mas também era sincera, autêntica, e isso era algo que ele não encontrava há muito tempo. Você é nova na equipe de limpeza? Ele perguntou. Nova na limpeza, nova em não respingar. Pessoas importantes, nova em praticamente tudo. Emily suspirou. Mas estou aprendendo. E prometo que da próxima vez vou manter o balde longe de qualquer pessoa de terno caro. Alexander assentit lentement. Bem, Emily Carter, disse ele, sugiro que você termine de limpar este chão e talvez tenha mais cuidado com os baldes. Emily piscou, confusa. Então não estou demitida? Você não está demitida. Tem certeza? Porque posso ir embora agora mesmo se isso facilitar as coisas para você. Sem problema. Sem sentimentos feridos. Tenho certeza. Emily soltou um suspiro de alívio tão profundo que pareceu esvaziar completamente seus pulmões. Obrigada, Sr. Reed. Mesmo. Você é muito mais legal do que as pessoas dizem. Alexander levantou uma sobrancelha. O que as pessoas dizem? Emily paralisou-se novamente, percebendo que havia dito demais. Bem, nada de ruim. Apenas que você é exigente e focado e... Ela engoliu seco. Que é melhor não derramar água em seus sapatos. Pela segunda vez naquela noite, Alexander quase sorriu. Conselho inteligente, não é? Emily riu nervosamente. Bem, vou voltar a limpar agora, e vou manter-me longe de quaisquer baldes de água. Ela virou-se para sair, mas parou na porta. Sr. Reed, obrigada por não me demitir. E desculpe pelos sapatos. Mesmo. Alexander observou-a sair do escritório, ouvindo o rangido das rodas de seu carrinho rolando pelo corredor. Então ele olhou para baixo, para seus sapatos ainda molhados, e balançou a cabeça. Pela primeira vez em anos, Alexander Reed estava genuinamente curioso sobre alguém. E esse alguém era uma faxineira desajeitada que não tinha ideia de quem ele realmente era por trás do título e da reputação. Era refrescante, era inesperado, e era exatamente o que ele não sabia que estava procurando. 2 semanas se passaram desde o incidente do sapato molhado, e Emily havia desenvolvido um método quase científico para evitar desastres semelhantes. Ela havia batizado mentalmente de Operação Balde Seguro. Segure-o sempre com as 2 mãos, verifique obstáculos num raio de 2 metros, e nunca ande para trás enquanto carrega líquidos. Naquela noite, Emily havia terminado de limpar todos os escritórios do 22º andar mais cedo do que o habitual. O edifício estava incomumente silencioso, com apenas o zumbido suave do ar-condicionado e o eco ocasional de seus próprios passos pelo chão de mármore. Bem, Emily, disse ela para si mesma enquanto guardava os materiais de limpeza em seu carrinho, você sobreviveu a mais uma noite sem encharcar. Um executivo. Isso definitivamente merece uma pequena comemoração. Ela decidiu fazer uma pausa na sala de descanso dos funcionários, um espaço modesto no 21º andar que a maioria dos executivos nem sabia que existia. A sala tinha algumas mesas pequenas, uma máquina de café que funcionava quando estava de bom humor, e no canto, quase esquecida por todos, um velho piano vertical. Emily sempre notara o instrumento durante suas pausas, mas nunca se aproximara dele. Naquela noite, no entanto, algo a atraiu. Talvez fosse o silêncio absoluto no edifício. Ou talvez fosse a melodia da caixa de música, ainda ecoando em sua mente desde aquela misteriosa noite no banco. Vou só dar uma olhada rápida, murmurou,
aproximando-se do piano como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que pudesse fugir a qualquer momento. O instrumento era claramente antigo, com a madeira escurecida pelo tempo e algumas teclas ligeiramente Amarlada. Havia uma pequena placa de metal na parte superior, doado pela família Morrison, 1987. Emily imaginou quantas pessoas o haviam tocado ao longo dos anos, quantas melodias aquelas teclas haviam produzido. Ela olhou em volta para garantir que estava sozinha, então sentou-se no banco acolchoado. As teclas sentiam-se frias sob seus dedos enquanto ela as testava suavemente. O som estava um pouco desafinado, mas ainda era melódico. Tudo bem, pequeno piano esquecido, disse ela com carinho. Vamos ver se você ainda se lembra de como funcionar. Emily fechou os olhos e deixou seus dedos encontrarem as teclas. Ela não sabia por quê, mas a melodia da caixa de música veio a ela naturalmente, como se suas mãos já soubessem exatamente onde cada nota pertencia. Era estranho porque ela não se lembrava de ter aprendido aquela música específica, mas seus dedos moviam-se com uma confiança que a surpreendeu. A melodia fluiu suavemente, preenchendo o silêncio da sala com uma doce melancolia. Emily perdeu-se na música, sentindo uma inexplicável conexão com cada nota. Era como se aquela música fosse de alguma forma parte dela, como uma memória armazenada profundamente em sua alma. Enquanto tocava, Emily não percebeu que não estava mais sozinha. Alexander havia descido de seu escritório para verificar alguns relatórios no departamento de RH quando ouviu a música ecoando pelo corredor. Ele parou, reconhecendo instantaneamente a melodia que ele conhecia tão bem. Era exatamente a mesma melodia da caixa que ele havia deixado com ela naquela noite. Nota por nota, cada nuance. Como isso era possível? Alexander aproximou-se silenciosamente da sala de descanso, parando na porta entreaberta. Pela fresta, ele podia ver Emily sentada ao piano, completamente absorvida na música. Seus dedos moviam-se pelas teclas com uma graça natural que o fascinava. Ela não estava lendo partitura, não estava seguindo nenhuma orientação. Ela estava tocando de memória, ou melhor, como se a música fosse parte dela. Quando Emily terminou a melodia, ela deixou suas mãos repousarem sobre as teclas por um momento, como se não quisesse quebrar o encanto. Foi quando ouviu uma voz atrás dela. Você toca essa música. Por quê? Emily virou-se rapidamente, quase caindo do banco do piano. Em pé na porta estava um homem que ela vagamente reconhecia dos corredores, mas nunca havia visto de perto. Ele era alto, bem vestido, com cabelos escuros e olhos que pareciam carregar algum tipo de peso invisível. Desculpe, disse Emily, levantando-se automaticamente do banco como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Eu não sabia que havia alguém aqui. Eu estava só. Bem, eu estava tocando, obviamente, mas não sabia que alguém estava ouvindo. E se for contra as regras usar o piano, posso parar imediatamente. O homem levantou uma mão, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Não é contra as regras. Na verdade, acho que você é a primeira pessoa que vejo tocar este piano em anos. Emily respirou aliviada. Ah, bom. Por um momento pensei que estava prestes a ser demitida por... Bem, não seria a primeira vez. Quase fui demitida por algo inesperado sobre a música. Ele insistiu, entrando na sala. Por que você escolheu essa melodia específica? Emily hesitou, torcendo as mãos nervosamente. Para ser honesta, não sei. Veio à mente naturalmente. É estranho, mas é como se meus dedos já soubessem para onde ir. Você sabe aquela sensação quando algo parece familiar mesmo que você tenha certeza de que nunca viu antes? Alexander assentit lentement. Ele conhecia muito bem aquela sensação. Sim, conheço. E onde você aprendeu a tocar piano? Aprendi quando era criança, respondeu Emily, relaxando um pouco. Havia um piano no lugar onde cresci. Uma das funcionárias me ensinou o básico. Não sou profissional ou algo assim, mas sempre gostei de tocar quando preciso pensar. Você toca muito bem, disse Alexander sinceramente. Sou Alex, por sinal. Emily, respondeu ela, estendendo a mão. Emily Carter. Trabalho no turno noturno de limpeza. Alexander apertou sua mão, notando como ela parecia pequena e delicada comparada a dele. Prazer em conhecê-la, Emily Carter. Você também trabalha aqui? Emily perguntou. Quer dizer, obviamente você trabalha. Caso contrário, não estaria aqui tão tarde. Mas nunca te vi durante minhas rondas de limpeza. Trabalho na manutenção, respondeu Alexander, escolhendo uma meia-verdade. Manutenção executiva. Ah, legal.
Disse Emily, parecendo animada. Deve ser interessante. Aposto que você conhece todos os segredos do edifício, como onde estão as melhores máquinas de café e qual banheiro tem o papel higiênico mais macio. Alexander riu, um som genuíno que o surpreendeu. Poder-se-ia dizer isso. E você, também toca piano? Emily perguntou, gesturando em direção ao instrumento. Um pouco, Alexander admitiu. Mas não como você. Você tem um talento natural. Emily corou ligeiramente. Obrigada. É gentil da sua parte dizer, mesmo que seja só por educação. Não estou sendo educado, disse Alexander. Estou sendo honesto. Houve um silêncio confortável entre eles por um momento, e então Emily sentou-se novamente no banco do piano. Quer se juntar a mim? Este banco é grande o suficiente para dois, e prometo não tocar nada muito complicado. Alexander hesitou por um momento. Quando foi a última vez que ele sentirá casualmente com alguém sem horários, relatórios ou pressão de negócios? Ele não conseguia se lembrar. Por que não? Disse ele, sentando-se ao lado dela no banco. Tudo bem, Alex da manutenção executiva, disse Emily com um sorriso brincalhão. Vamos ver o que você pode fazer. Alexander colocou os dedos nas teclas e começou uma melodia simples e familiar. Emily juntou-se a ele, criando uma harmonia natural que combinava perfeitamente com sua melodia principal. Parecia que eles haviam tocado juntos muitas vezes antes. UAU, disse Emily quando terminaram. Nós tocamos muito bem juntos. É como se nossos estilos combinassem perfeitamente. Alexander olhou para ela, estudando sua expressão brilhante. Realme combinam. Quero ouvir algo engraçado, disse Emily, virando-se para enfrentá-lo. Tenho esta estranha sensação de que já nos encontramos antes. Não aqui no trabalho, mas em algum outro lugar. Você já teve essa sensação com alguém? O coração de Alexander bateu mais forte. Sim, disse ele suavemente. É uma sensação inexplicável. Exatamente. Exclamou Emily. É como déjà vu, mas mais forte. Como se houvesse uma história que eu deveria me lembrar, mas que está trancada em algum lugar que não consigo alcançar. Eles continuaram conversando por mais de uma hora, completamente perdendo a noção do tempo. Emily falou sobre seus empregos anteriores, suas lutas para encontrar trabalho e suas esperanças para o futuro. Alexander, tomando cuidado para não revelar muito sobre sua verdadeira posição, falou sobre Boston, sobre música, e como a vida às vezes toma caminhos inesperados. Foi a conversa mais natural e confortável que Alexander teve em anos. Emily tinha uma maneira de falar que o fazia sentir-se relaxado, como se ele pudesse baixar a guarda e ser apenas ele mesmo. Ela era engraçada sem tentar, inteligente sem ser cheia de si e genuinamente gentil de uma maneira que ele havia esquecido que as pessoas podiam ser. Uau! Que horas são? Emily perguntou de repente, olhando para o relógio na parede. Não consigo acreditar que tanto tempo se passou. O tempo voa quando estamos nos divertindo, disse Alexander, surpreso ao perceber que realmente havia se divertido. Realmente voa, concordou Emily, levantando-se do banco. Bem, Alex, foi um prazer conhecê-lo. Espero que possamos conversar novamente em breve. Espero também, disse Alexander, e pela primeira vez em muito tempo, ele realmente quis dizer isso. Enquanto Emily saía da sala, Alexander permaneceu sentado ao piano por mais alguns minutos. Havia algo sobre ela que o intrigava profundamente. A forma como ela tocava aquela melodia específica, a sensação de familiaridade. Ela mencionou como naturalmente conversavam. Pela primeira vez. Em anos, Alexander Reed não queria evitar uma conexão humana. Ele queria explorá-la, entendê-la. E mais importante, ele queria descobrir quem Emily Carter realmente era. Nos dias seguintes ao seu encontro no piano, algo mudou na rotina de Alexander Reed. Pela primeira vez em anos, ele encontrou razões para deixar seu escritório no último andar e descer aos níveis inferiores do edifício. Sempre havia uma desculpa lógica. Verificar a eficiência energética no 22º andar, inspecionar a limpeza dos corredores, ou revisar os protocolos de segurança noturnos. Margarete, sua secretária, começou a notar o padrão em comum. Sr. Reed, disse ela uma manhã, olhando para sua agenda, você tem descido muito aos andares inferiores ultimamente. Há algum problema específico que eu deva saber? Alexander ajustou a gravata, um gesto que Margarete aprenderá a reconhecer como um sinal de nervosismo. Apenas garantindo que todas as operações estejam funcionando corretamente, respondeu ele, mantendo o tom profissional.
Um CEO deve estar familiarizado com cada parte da empresa. Margaret levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Em 15 anos trabalhando para Alexander, ela raramente o vira tão interessado nos aspectos operacionais da empresa. Naquela noite, mais uma vez, Alexander encontrou-se descendo ao 21º andar. Tornará-se quase uma rotina, terminar o trabalho oficial, esperar que a maioria dos funcionários saísse, e então procurar por Emily. Ele a encontrou na sala de descanso, organizando seus materiais de limpeza enquanto cantarolava suavemente para si mesma. Quando ela o viu, seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. Oi, Alex, disse ela animadamente. Mais uma inspeção de manutenção executiva? Alexander sorriu, sentindo-se ligeiramente culpado pela mentira. Algo assim. E você? Como foi o trabalho hoje? Bem, deixe-me pensar, disse Emily, contando nos dedos. Consegui limpar 3 andares inteiros sem derrubar nada. Ninguém escorregou no chão recém-lavado, e não derramei nada em um executivo importante. Diria que foi um dia produtivo. Ainda preocupada com o incidente do sapato, Alexander perguntou, divertido. Préocupada? Emily riu. Alex, eu tenho pesadelos em que estou perseguindo o Sr. Reed pelos corredores com baldes de água. Aposto que ele ainda conta essa história para outros executivos em reuniões de diretoria. Cela sous-baisse, pensou Alexander. Tenho certeza de que ele completamente esqueceu isso. Você acha? Emily pareceu aliviada. Espero que sim. Não quero ser conhecida como a faxineira que respinga em pessoas importantes. Não é exatamente o tipo de reputação que estou almejando. Eles caminharam juntos pelos corredores enquanto Emily concluía suas tarefas. Alexander descobrira que gostava de ouvi-la falar. Ela tinha uma maneira viva de contar histórias, transformando até mesmo os eventos mais comuns em contos divertidos. Você mencionou outro dia que cresceu em algum lugar com piano, disse Alexander casualmente. Como era aquele lugar? Emily hesitou por um momento, e Alexander notou uma sombra cruzar seus olhos. Era um orfanato, disse ela finalmente. Morei lá dos 6 anos até completar 18. Sinto muito, disse Alexander gentilmente. Deve ter sido difícil. Teve seus momentos, Emily admitiu, tentando manter o tom leve. Mas também houve coisas boas. Donna Patterson, que cuidava da sala de música, me ensinou a tocar piano. Ela costumava dizer que a música era como uma linguagem secreta que podia confortar a alma. Alexander sentiu algo agitar em seu peito, uma vaga e distante memória. Você tinha amigos lá? Alguns, disse Emily, um sorriso nostálgico formando-se em seu rosto. Havia um menino. Éramos inseparáveis. Ele tinha uma maneira de me fazer rir, mesmo nos dias mais difíceis. Passávamos horas ouvindo música juntos. O que aconteceu com ele? Ele foi adotado quando tínhamos cerca de 8 anos, disse Emily, sua voz ficando mais baixa. É claro que fiquei feliz por ele. Todo mundo merece uma família. Mas senti muita falta dele. Alexander parou de andar, uma estranha sensação percorrendo-o. Havia algo familiar em sua história, algo que agitava memórias que ele havia muito enterrado. Qual era o nome dele? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. Josh, respondeu Emily. Joshua na verdade, mas todos o chamavam de Josh. Ele tinha cabelos escuros e olhos que sempre pareciam esconder segredos. Ele costumava dizer que um dia voltaria para me procurar. O coração de Alexander quase parou. Josh? Joshua. Memórias inundaram sua mente como peças de quebra-cabeça de repente se encaixando. Um orfanato, uma garota de cabelos castanhos. Horas passadas ouvindo música. Uma promessa feita por uma criança de 8 anos. Emily, disse ele, sua voz rouca. Qual era o nome do orfanato? Lar Santa Catarina, respondeu ela, olhando curiosamente. Por que pergunta? Você está pálido. Alexander tentou processar o que estava ouvindo. Podia ser? Depois de todos esses anos. Era realmente possível? Alex? Emily tocou gentilmente seu braço. Você está bem? Antes que Alexander pudesse responder, Emily continuou falando, perdida em suas próprias memórias. Sabe, é engraçado. Desde que nos conhecemos, tenho tido sonhos mais estranhos. Fragmentos de memórias que parecem reais, mas não consigo colocar exatamente onde. E aquela música que toquei no piano. É como se fosse parte de uma história que eu deveria me lembrar. Alexander olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez.
Os traços delicados, os olhos expressivos. A forma como mordia o lábio quando estava pensando. Como não havia percebido antes. Emily, disse ele suavemente. Você se lembra de algo específico sobre Josh? De muitas coisas, disse ela, sorrindo tristemente. Ele costumava inventar histórias fantásticas para me distrair quando eu estava chateada. E ele tinha esta pequena caixa de música que adorávamos ouvir juntos. Era nossa música especial. O mundo de Alexander pareceu parar. A caixa de música. A mesma que ele carregara consigo todos esses anos. A mesma que ele deixará com ela naquela noite no banco. Que tipo de quexa de música? Ele perguntou, mal conseguindo formar as palavras. Era pequena, feita de madeira escura com entalhes delicados, descreveu Emily, seus olhos perdendo-se no passado. Tocava a melodia mais linda, a mesma que toquei no piano outro dia. Engraçado como algumas músicas simplesmente grudam na alma, não é? Alexander sabia que deveria dizer a verdade naquele momento. Ele deveria revelar quem ele realmente era, tanto como CEO quanto como Josh de sua infância. Mas as palavras simplesmente não vinham. Como ele poderia explicar que havia estado inconscientemente procurando por ela todos esses anos? Como ele poderia admitir que havia mentido sobre sua identidade? Alex. Emily chamou novamente, preocupada com seu silêncio. Em vez de falar, Alexander fez algo impulsivo, algo que o surpreendeu tanto quanto a surpreendeu. Ele deu um passo mais perto, os olhos fixos nos dela. Emily não recuou. Na verdade, ela pareceu inclinar-se ligeiramente, como se alguma força invisível os estivesse puxando juntos. O tempo pareceu desacelerar quando seus lábios se encontraram. O beijo começou suavemente, quase hesitante, mas rapidamente transformou-se em algo mais profundo e intenso. Era como se todas as memórias perdidas, todos os anos separados, toda a saudade não dita estivessem sendo derramados naquele único momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Emily olhou para ele com uma mistura de surpresa e reconhecimento que a deixava confusa. Ela começou, tocando os lábios. Porque sinto que isso já aconteceu antes. Alexander segurou o rosto dela entre as mãos, estudando cada detalhe como se estivesse tentando memorizá-lo. Talvez porque já tenha acontecido, disse ele suavemente. Em outra vida, em outro tempo. Emily soltou uma risada quieta, mas seus olhos brilhavam. Você acredita em coisas assim? Destino? Almas gêmeas. Eu não acreditava, Alexander admitiu. Até agora. Eles ficaram ali, perdidos nos olhos um do outro, ambos sentindo que algo importante havia mudado entre eles. Nenhum deles sabia ainda que não era apenas o presente conectando-os, mas um passado compartilhado que finalmente começava a sair das sombras. O que Emily não sabia era que o homem que ela acabará de beijar era tanto o CEO que ela temia quanto Josh que ela nunca havia esquecido. E o que Alexander não sabia era que ele finalmente encontrara a pessoa por quem sua alma havia procurado toda a sua vida. Uma semana se passará desde o beijo, e Emily sentia que estava flutuando pelos corredores da Reed Enterprises. Ela e Alex haviam se encontrado todas as noites desde então, conversando por horas na sala de descanso ou caminhando pelos corredores vazios enquanto ela terminava seu trabalho. Parecia que eles haviam redescoberto uma longa amizade perdida, mas com uma nova e emocionante proximidade. Sarah, acho que estou apaixonada, Emily confessou à sua colega de quarto uma manhã enquanto tomavam café na pequena cozinha de seu apartamento. Sarah, que trabalhava no turno noturno como enfermeira, olhou de seu jornal com uma sobrancelha levantada. Apaixonada? Emily Carter, você sempre disse que não tinha tempo para romance. Eu sei, disse Emily, girando em sua cadeira como uma adolescente. Mas ele é diferente, Sarah. É como se já nos conhecêssemos há anos. Conversamos sobre tudo, rimos de tudo, e quando estamos juntos, o tempo simplesmente desaparece. E ele trabalha na sua empresa em manutenção executiva, respondeu Emily. Alex é especial. Ele realmente me ouve, sabe, não finge enquanto pensa em outra coisa. Sarah sorriu. Bem, estou feliz por você. Apenas tome cuidado para onde está andando quando está sonhando acordada com ele. Não queremos que você derrube outro balde de água em algum executivo importante. Emily riu. Isso só aconteceu uma vez, e o Sr. Reed nem pareceu muito zangado. Naquela tarde, Emily recebeu uma ligação inesperada de sua supervisora de limpeza, Linda. Emily, querida, disse Linda com sua voz rouca de fumante. Preciso que você cubra o turno da tarde hoje.
A Jéssica ligou dizendo que está doente e temos uma reunião importante no 30º andar que precisa estar impecável. Claro, sem problema, respondeu Emily. A que horas você precisa que eu esteja lá? 2 horas. E Emily, vista seu uniforme mais novo. Esta reunião é com os grandões. Emily chegou ao edifício mais cedo do que o necessário, animada com a mudança em sua rotina habitual. Ela raramente trabalhava durante o dia, então seria interessante ver o edifício com mais pessoas por perto. Talvez ela até encontrasse Alex por acaso. Linda encontrou-a no lobby, segurando uma prancheta e parecendo mais estressada do que o normal. Emily, obrigada por vir, disse ela rapidamente. Preciso que você limpe a sala 30A. É uma das principais salas de reunião, ao lado da sala de conferências do CEO. Tudo precisa ser perfeito. Entendido, disse Emily, pegando seu carrinho de limpeza. Sala 30A. Perfeição total. Eu poderia fazer isso de olhos fechados. Emily. Linda agarrou seu braço. Se vir algum executivo por perto, seja discreta. Eles não gostam de ser incomodados. Emily assentiu e entrou no elevador. 30º andar. Era a primeira vez que ela ia tão alto no edifício. As portas se abriram para revelar um corredor luxuoso com carpetes grossos, obras de arte nas paredes e uma vista deslumbrante da cidade através de janelas do chão ao teto. Uau! Emily sussurrou para si mesma. Este lugar é mais chique do que alguns hotéis onde já fiquei. Bem, hotel singular e não era tão chique assim. Ela encontrou a sala 30A facilmente, notando que a porta estava entreaberta. Perfeito! Ela poderia entrar, limpar tudo rapidamente e sair sem incomodar ninguém. Empurrando seu carrinho pelo corredor, Emily cantarolou suavemente para si mesma, uma música que ouvirá no rádio durante seu trajeto. Ela estava de bom humor, pensando em como contaria a Alex sobre sua pequena aventura nos andares executivos da empresa. Trabalhando das 9 às 5. Que maneira de ganhar a vida, cantarolou ela baixinho, empurrando a porta um pouco mais. Foi quando sua vida mudou completamente. A sala não estava vazia. Pelo contrário, estava cheia de homens de ternos caros sentados ao redor de uma grande mesa de conferências. E na cabeceira da mesa, liderando a reunião com uma postura de autoridade que Emily reconheceu instantaneamente, estava Alex. Mas não era Alex. Não o Alex que ela conhecia. Este homem parecia o mesmo, tinha a mesma voz, mas tudo sobre ele era diferente. Sua postura era mais ereta, quase intimidante. Seu tom era frio e comandante, e todos na sala o tratavam com um respeito que só podia significar uma coisa. Quero que esses números sejam revisados até segunda-feira, ele estava dizendo quando notou Emily parada na porta. Não mais atrasos ou desculpas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Emily sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu carrinho de limpeza de repente parecia pesado demais para suas mãos trêmulas. O balde com materiais de limpeza escapou de seu controle, batendo no chão com um barulho alto que ecoou pela sala silenciosa. Sr. Reed, um dos executivos disse nervosamente. Parece que houve um mal-entendido. Sir. Reed. Alexander Reed, o CEO. Alex era Alexander Reed, o CEO. O homem que ela havia encharcado com água suja. O homem que todos na empresa temiam. O homem que ela havia beijado, pensando que era apenas um trabalhador de manutenção. Emily olhou para Alexander e ele olhou para ela. Nos olhos dela ela viu culpa, medo e talvez até desespero, mas tudo que ela podia sentir era traição. Emily tentou falar, mas as palavras não vinham. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia ficar de pé. Emily, disse Alexander, levantando-se de sua cadeira. Mas sua voz soava diferente. Formal, distante, como se ela fosse apenas mais uma funcionária que havia cometido um erro. Mas isso foi suficiente para quebrar o transe em que Emily estava. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto a realidade afundava. Ele havia mentido sobre tudo. Quem ele era, o que fazia, porque ele estava sempre por perto. Sinto muito, ela conseguiu sussurrar. Mas ela não estava se desculpando pelo balde ou por interromper a reunião. Ela estava se desculpando por ser tão ingênua. Emily virou-se e correu. Ela correu pelo corredor luxuoso, suas lágrimas embaçando a visão. Ela correu para o elevador, pressionando o botão repetidamente como se isso ajudasse a escapar mais rápido da humilhação. Atrás dela, ela ouviu Alexander chamando seu nome, mas ela não parou. Ela não podia parar. Ela não podia encará-lo novamente, sabendo que tudo havia sido uma mentira.
Quando as portas do elevador finalmente fecharam, Emily desabou contra a parede, soluçando. Como ela pôde ser tão tola? Como não percebeu? Os ternos caros, a maneira confiante como ele falava sobre a empresa, a maneira como ele sempre parecia saber de tudo. O elevador chegou ao térreo, e Emily correu direto para o escritório de Linda. Gostaria de demitir-me, disse ela, ainda chorando. Linda olhou para cima, alarmada. Emily, você estava no 30º andar há apenas 15 minutos. Cometi um erro terrível, disse Emily, tentando controlar a respiração. Não posso mais trabalhar aqui. Querida, qualquer que tenha sido o problema, tenho certeza de que podemos resolver. Não podemos, Emily interrompeu. Confie em mim, não tem conserto. Ela preencheu os formulários de demissão com mãos trêmulas, entregou seu crachá e uniforme, e saiu da Reed Enterprises sem olhar para trás. Enquanto isso, no 30º andar, Alexander havia encerrado a reunião abruptamente, deixando uma sala cheia de executivos confusos. Ele desceu ao térreo, mas Emily já havia ido. Onde está Emily Carter? Ele perguntou a Linda, tentando manter a voz firme. Linda olhou para ele, surpresa. Sir, Reed est là. Ela acabou de se demitir. Disse que cometeu um erro terrível e não podia mais ficar aqui. Alexander sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela disse mais alguma coisa? Não, senhora. Ela apenas pegou suas coisas e foi embora. Alexander. Subiu para seu escritório em silêncio, finalmente sentindo todo o peso de suas mentiras. Ele havia encontrado Emily, a garota que ele havia inconscientemente procurado a vida toda e a perderá por causa de sua própria covardia. Pela primeira vez em anos, Alexander Reed sentiu um medo real. Não medo de perder dinheiro ou negócios, mas medo de perder a única pessoa que conseguiu ver além da fachada fria que ele construíra. E agora ela se fora, levando consigo a primeira chance real de felicidade que ele teve em décadas. Haviam-se passado 2 meses desde que Emily correrá para fora da Reed Enterprises, e Alexander havia se enterrado no trabalho com uma intensidade que até preocupava Margarete, sua secretária. Reuniões começavam mais cedo, terminavam mais tarde, e ele revisava cada relatório pessoalmente como se sua vida dependesse disso. Sr. Reed, disse Margarete uma tarde particularmente longa, você não acha que deveria tirar férias? Você tem trabalhado 16 horas por dia. Estou bem, respondeu Alexander automaticamente, sem olhar para cima dos papéis. Mas ele não estava bem. Ele havia tentado encontrar Emily por todos os meios possíveis sem parecer um perseguidor. Ele havia verificado discretamente com recursos humanos, mas ela não deixará um endereço de encaminhamento. Ele até dirigiu por bairros de Boston onde pensou que ela poderia estar morando, mas era como se ela simplesmente tivesse desaparecido. Durante o dia ele podia se distrair com planilhas e contratos, mas à noite, quando o edifício estava silencioso, Alexander frequentemente se encontrava descendo a sala de descanso onde eles haviam tocado piano juntos. Ele sentava-se no banco e tocava a melodia da caixa de música, esperando que de alguma forma isso a trouxesse de volta. Foi em uma daquelas noites melancólicas que Margarete apareceu à sua porta com um envelope dourado. Sr. Reed, isto chegou para você, disse ela hesitante. É um convite para o evento anual de beneficência da Fundação Arts for Boston. Eu geralmente recuso esse tipo de coisa, mas recuse, disse Alexander sem olhar. Senhor, com todo respeito, você precisa sair deste escritório. E é para uma boa causa. A fundação arrecada dinheiro para programas de música em orfanatos. Alexander olhou para cima. Orfanato. Emily cresceu em um orfanato. Era uma conexão fraca. Mas onde é o evento? Na Galeria Harrison, no Distrito Histórico, respondeu Margarete, claramente surpresa. Música ao vivo? Jantar? Leilão silencioso? Confirme minha presença. Naquela noite de sábado, Alexander relutantemente encontrou-se dirigindo para o centro da cidade. A Galeria Harrison era pequena e charmosa, muito diferente dos grandes eventos corporativos aos quais ele estava acostumado. Cerca de 50 pessoas misturavam-se pelo espaço íntimo, bebendo vinho e admirando obras de arte locais nas paredes. Alexander cumprimentou alguns rostos familiares, fez uma generosa doação para o leilão silencioso, e estava prestes a ir embora quando ouviu o som de um piano vindo do centro da galeria. Sua primeira reação foi nostalgia. Nos últimos 2 meses, qualquer música de piano lhe lembrava a Emily, mas havia algo familiar sobre aquela melodia em particular. Muito familiar. Alexander caminhou em direção à pequena multidão que se reunirá em torno do piano. Através das pessoas,
ele avistou uma jovem sentada ao instrumento, seus dedos deslizando sobre as teclas com uma graça natural. Ela usava um vestido azul marinho simples, e seu cabelo estava solto, caindo em onda suave sobre seus ombros. Então ela virou a cabeça ligeiramente e o mundo de Alexander parou. Era Émilie. Ela estava tocando a melodia da caixa de música exatamente como havia feito naquela noite na sala de descanso. Cada nota era perfeita, cada nuance exatamente como ele se lembrava. Alexander não conseguia se mover. Não conseguia respirar. Ele ficou ali apenas olhando, a mulher que havia ocupado seus pensamentos por 2 meses inteiros. Emily terminou a música e o pequeno público aplaudiu calorosamente. Foi quando ela olhou para cima e o viu. O sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. Por um momento eles apenas se olharam através da pequena multidão, o peso de 2 meses de silêncio pendendo entre eles. Alexander observou enquanto Emily levantava-se do banco do piano e caminhava para o lado mais silencioso da galeria. Ele seguiu-a, seu coração batendo mais forte a cada passo. Emily, disse ele quando finalmente chegou perto o suficiente para falar sem ser ouvido. Alexander, respondeu ela, e o nome soou formal em sua voz. Que surpresa ver você aqui. Poderia dizer o mesmo de você, disse ele. Você está tocando profissionalmente agora? Emily riu, mas não havia humor nisso. Mal. Dou aulas de piano para crianças carentes no centro comunitário. Quando a galeria descobriu, me convidou para tocar no evento de hoje. Aparentemente, música ao vivo atrai mais doadores. Professorat de piano, reptu Alexander. Isso é maravilhoso, Emily. É honesto, disse ela, e a palavra carregava um peso que ele entendeu imediatamente. Alexander sentiu como se tivesse levado um tapa. Emily, eu sei que tenho muito para me desculpar. Você mentiu, disse ela simplesmente. Sobretudo, quem você era, o que fazia, porque você estava sempre por perto. Eu sei. Você me fez sentir como uma tola. Eu sei, Alexander repetiu, sua voz rouca. E sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Emily estudou-o por um longo momento. Por que você não me disse a verdade? Alexander passou a mão pelo cabelo, um hábito nervoso que Margaret teria reconhecido instantaneamente. Por quê? Porque pela primeira vez na minha vida, alguém estava olhando para mim como apenas Alex. Não Alexander Reed, o CEO. Não alguém com poder ou dinheiro. Você me via como eu. Mas você não era apenas Alex, disse Emily. Você era Alexander Reed, fingindo ser Alex. Isso é diferente. Você tem razão, Alexander admitiu. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de que se você soubesse quem eu realmente era, você mudaria em relação a mim. Que você me trataria como todos os outros tratam, com medo, respeito forçado, ou interesse no que eu poderia oferecer a você. Ele pausou, procurando as palavras certas. Nunca tive alguém que me visse como apenas uma pessoa normal. Nunca tive alguém que risse de minhas piadas, me contasse suas histórias, me beijasse apenas porque queria, não porque eu era importante. Emily permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. Emily, continuou Alexander, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você me daria uma chance de ser honesto agora? Complètement honesto? Pela primeira vez desde que se conheceram, Emily sorriu. Foi um pequeno sorriso cauteloso, mas estava ali. Não sei se estou pronta para perdoá-lo, Alexander, mas estou disposta a ouvir. Alexander sentiu uma onda de alívio. Isso é mais do que eu mereço. Muito mais, concordou Emily, embora houvesse um traço de humor em sua voz. Eles conversaram por mais 1 hora, sentados em um pequeno banco na parte de trás da galeria. Alexander contou-lhe sobre sua infância, como se tornara CEO tão jovem, como havia construído barreiras emocionais ao seu redor. Emily falou sobre os últimos 2 meses, como encontrara trabalho dando aulas de piano, e como sentirá falta dele apesar da raiva. Emily, disse Alexander quando a noite estava terminando, eu gostaria que você voltasse para a empresa. Posso oferecer-lhe um cargo melhor. Algo em musicoterapia ou... Não, Emily interrompeu gentilmente. Obrigada, mas não. As pessoas diriam que você está me dando tratamento especial por interesse pessoal, e elas estariam certas. Alexander Ascensu, entendando. Então podemos nos ver fora do trabalho? Como pessoas normais. Emily hesitou, então pegou seu telefone e digitou seu número. Prometo não desaparecer novamente, disse ela. Mas isso não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Entendo,
disse Alexander. Posso recomeçar? Emily olhou para ele, pesando sua sinceridade. Acho que todo mundo merece uma segunda chance, disse ela finalmente. Até COR mentirosos. Alexander riu. Um som genuíno de alívio. Obrigado, Emily. Prometo que desta vez será diferente. Melhor ser, disse Emily, mas ela estava sorrindo quando disse isso. Quando se separaram naquela noite, ambos sabiam que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Mas talvez, apenas talvez, pudesse se tornar algo ainda melhor. Nas 3 semanas que se seguiram ao seu reencontro na galeria, Emily e Alexander estabeleceram uma rotina peculiar. Eles se encontravam 2 ou 3 vezes por semana para caminhadas pelo Boston Common, almoços em pequenos cafés, ou apenas para sentar em bancos de parque e observar as pessoas passarem. Parecia estranho, como se estivessem se conhecendo pela primeira vez. Alexander estava sendo cuidadosamente honesto sobre tudo, desde suas preferências alimentares até seus hábitos obsessivos. Emily, por sua vez, continuava testando esta nova versão dele, fazendo perguntas diretas e observando suas reações de perto. Então, Emily perguntou uma tarde ensolarada enquanto caminhavam pela Nevury Street. Quando você era criança, do que você mais tinha medo? Alexander pensou por um momento. De ser esquecido, respondeu honestamente. E você? De ficar sozinha para sempre, disse Emily. Engraçado como alguns medos nunca mudam, não é? Eles pararam em frente a uma livraria, e Emily apontou para um livro sobre jardinagem. Você tem plantas? Tem um jardim no telhado, Alexander admitiu. Minha única confissão vergonhosa é que converso com as plantas. Emily riu. Isso não é vergonhoso. Eu converso com meu reflexo no espelho todas as manhãs. Ela é uma ótima ouvinte. Nunca discorda de mim. Era em momentos como aquele que Alexander lembrava porque se apaixonara por ela. Emily tinha uma maneira de transformar qualquer situação em algo leve e divertido. Foi durante uma daquelas tardes agradáveis que o passado de Emily decidiu ressurgir de uma maneira inesperada. Eles estavam sentados em um pequeno café no North End quando Emily ouviu alguém chamando seu nome. Ela virou-se e viu um homem alto de cabelos loiros e um sorriso largo caminhando em direção à mesa deles. Emily Carter, exclamou o même. Não consigo acreditar que é você. Emily levantou-se, surpresa mas sorrindo. Frank Morrison. Meu Deus, faz tanto tempo. Alexander observou enquanto Emily abraçava o recém-chegado. Frank era claramente atraente com aquele charme fácil que Alexander nunca possuíra completamente. Ele usava roupas casuais mas bem ajustadas e tinha um tipo de confiança natural que vinha de sempre ser bem recebido. Frank, este é Alexander, disse Emily, gesturando entre os 2 homens. Alexander, este é Frank. Nós crescemos juntos no lar Santa Catarina. Ah, o famoso Alexander, disse Frank, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. A Emily tem falado de você. Alexander apertou sua mão, notando o aperto firme e ligeiramente prolongado. Frank, disse ele polidamente. Posso me juntar a vocês? Frank perguntou, já puxando uma cadeira antes de obter uma resposta. Emily, você não vai acreditar na coincidência. Estou dirigindo uma nova escola de música aqui em Boston, focada em educação para comunidades carentes. Quando soube que você está dando aulas de piano, pensei imediatamente em você. Emily animou-se. Mesmo? Que tipo de escola? É chamada Casa Harmonia, explicou Frank, claramente entusiasmado. Oferecemos aulas gratuitas para crianças de baixa renda, musicoterapia, até um programa de bolsas para conservatórios. É exatamente o tipo de coisa com que você sempre sonhou. Alexander viu o interesse genuíno nos olhos de Emily e sentiu uma pontada de algo que não gostava de admitir. Ciúme. Parece um ótimo programa, disse ele, mantendo o tom neutro. É fantástico, concordou Frank. E Emily seria perfeita para liderar nosso departamento de piano. O salário é bom, os benefícios são excelentes, e ela faria diferença na vida de centenas de crianças. Frank, isso parece incrível, disse Emily. Mas você nem sabe se estou qualificada para algo assim. Emily, eu a conheço desde que você tinha 6 anos. Disse Frank, inclinando-se para a frente. Eu sei do que você é capaz. Lembra-se quando você ensinou a pequena Suzy no orfanato? Ela estava tão traumatizada que não falava com ninguém, mas depois de 2 semanas tocando música com você, ela estava cantando novamente. Alexander observou a conversa, sentindo-se cada vez mais um estranho.
Frank e Emily compartilhavam uma história que ele nunca poderia fazer parte. Eles tinham memórias, experiências compartilhadas, uma fundação construída em anos de amizade. Que tal jantar amanhã? Sugeriu Frank. Posso mostrar a escola, apresentá-la ao resto da equipe. Tenho certeza de que você vai adorar. Emily olhou para Alexander como se pedindo permissão ou conselho. Claro, disse Alexander rapidamente. Parece uma ótima oportunidade. Ótimo, disse Frank. E Alexander, você também deveria vir. Afinal, Emily sempre me diz o quanto você tem sido solidário. Havia algo no tom de Frank que Alexander não gostou, mas ele assentiu. Ficarei feliz em... Na noite seguinte, os três encontrarão-se em um modesto restaurante italiano no North End. Frank escolhera o lugar, e Alexander imediatamente notou que era o tipo de restaurante onde Emily se sentiria confortável. Casual, aconchegante, sem a pressão dos lugares sofisticados onde Alexander geralmente jantava. O jantar começou bem, com Frank contando histórias engraçadas sobre a escola e Emily rindo genuinamente. Alexander tentou participar da conversa, mas sentiu-se fora do lugar. Frank e Emily falavam uma linguagem compartilhada de memórias que ele não conseguia entender. Foi quando Frank decidiu tornar pessoal. Sabe, Emily, disse Frank, enrolando o macarrão no garfo. Você sempre foi independente demais para o seu próprio bem. Lembra-se quando você recusou a ajuda da família Johnson que queria adotá-la? Você disse que não precisava de resgate. Emily corou ligeiramente. Frank, eu só estou dizendo que algumas coisas nunca mudam, continuou Frank, olhando diretamente para Alexander. Você não precisa de um príncipe para salvá-la, Emily. Algumas pessoas só se importam com as flores depois que elas já floresceram. O silêncio que se seguiu foi tenso. Alexander sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a voz calma quando respondeu. E algumas pessoas pensam que caridade as torna dignas de algo que nunca terão, disse ele, seu tom gelado. Frank riu, mas não havia humor no som. A diferença é que eu sempre estive aqui. Você acabou de aparecer. Frank, Emily disse, claramente desconfortável. Alexander levantou-se da mesa abruptamente, sua paciência finalmente se esgotando. Emily, vamos embora, disse ele, sua voz baixa mas firme. Para sua surpresa e alívio, Emily levantou-se sem hesitar. Frank, obrigada pelo jantar e pela oferta, disse ela polidamente. Vou pensar no cargo. Emily, espere, Frank começou, mas ela já estava saindo do restaurante com Alexander. A viagem de carro foi silenciosa, pesada com palavras não ditas. Alexander dirigiu pelas ruas familiares de Boston, tentando processar o que acabará de acontecer. Frank estava certo sobre uma coisa. Ele chegará tarde à vida de Emily, mas isso não significava que ele não pertencia a ela. Quando pararam em frente ao modesto prédio onde Emily morava, Alexander finalmente quebrou o silêncio. Emily, começou ele, virando-se para olhá-la. Sua voz estava grossa de emoção, vulnerável de uma maneira que ela raramente ouvirá. Eu sei que tudo isso é estranho. Eu sou estranho. Eu não entendi o que tem acontecido comigo desde o primeiro momento em que te vi naquele banco. Emily olhou para ele, seus olhos refletindo o brilho das luzes da rua. Eu só sei que você é a pessoa pela qual tenho esperado mesmo sem saber que estava esperando, continuou Alexander, pegando as mãos dela nas dele. Nunca me senti tão bem com ninguém antes. Não sou bom com palavras. Mas é você, Emily. Sempre foi você. Por um momento, Emily apenas olhou para ele, estudando seu rosto na luz suave dentro do carro. Então, sem dizer uma palavra, ela inclinou-se e beijou-o. Foi um beijo. Diferente daquele que haviam compartilhado antes. Aquele havia sido descoberta, surpresa, química inexplicável. Este foi uma escolha. Foi Emily dizendo sem precisar de palavras que, não importa o passado que ela compartilhava com Frank, não importa as complicações ou incertezas, ela estava escolhendo Alexander. Quando se separaram, Alexander encostou a testa na dela. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por me escolher, disse ele. Mesmo sabendo quão complicado eu sou. Emily sorriu, tocando seu rosto gentilmente. Alexander Reed, disse ela. Você pode ser muitas coisas, mas chato não é uma delas. A chuva batia insistente contra a janela do pequeno quarto que Emily compartilhava com suas duas colegas de quarto. Era uma daquelas tardes cinzentas de Boston que faziam você querer se esconder debaixo de um cobertor com uma xícara de chocolate quente. Emily havia chegado em casa mais cedo de suas aulas de piano.
3 alunos haviam cancelado por causa do tempo. Bem, disse ela para si mesma, olhando em volta para o quarto bagunçado, já que estou aqui, posso muito bem fingir ser uma pessoa organizada. Ela começou a pegar as roupas espalhadas na cadeira, depois organizou as partituras empilhadas no chão. Foi quando pegou sua velha mochila, a mesma que a acompanhará nos dias difíceis de procura de emprego, e percebeu o quão pesada estava. Meu Deus, ela murmurou, sacudindo a bolsa. O que estou carregando aqui? Pedras da sorte. Emily virou a mochila de cabeça para baixo na cama, esvaziando tudo. Saíram canetas sem tinta, papéis amassados, alguns doces velhos que ela havia esquecido, e no meio de tudo, uma pequena caixa que ela não se lembrava de ter guardado. Era uma simples caixa de metal, enferrujada, com uma trava que mal funcionava. Emily pegou-a cuidadosamente, sentindo o peso das memórias mesmo antes de abri-la. Onde você estava se escondendo? Ela perguntou à caixa, como se ela pudesse responder. Quando finalmente conseguiu abrir a trava, Emily encontrou alguns tesouros da infância que ela havia salvado do orfanato. Um pequeno urso de pelúcia faltando um olho, algumas cartas de outras crianças, e no fundo, uma fotografia desbotada. Emily pegou a foto com dedos trêmulos. Era uma fotografia preta e branca, claramente antiga, mostrando 2 crianças sentadas lado a lado em um banco de madeira. A menina de tranças desiguais e um sorriso que mostrava os dentes segurava uma pequena caixa de música. O menino ao lado dela, com cabelos escuros desarrumados e um sorriso largo genuíno, tinha um braço protetor em torno de seus ombros. No verso da foto, alguém havia escrito com letra de criança, Emily e Josh, melhores amigos para sempre. 1995. Emily sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou a foto cair. Não, não pode ser, ela sussurrou, sua voz mal um som. Ela olhou mais de perto para o menino na foto. Os olhos, o formato do rosto, até a forma como ele sorria. Sua bochecha esquerda levantava-se um pouco mais alto. Era exatamente como Alexander sorria quando estava verdadeiramente feliz. Uma enxurrada de memórias atingiu sua mente como uma represa que se rompera. Ela lembrava-se das horas que passaram escondidas no sótão do orfanato, ouvindo a suave melodia da caixa de música que a senhora Patterson les-dera. Ela lembrava-se de Josh inventando histórias fantásticas para distraí-la quando ela chorava por uma família que nunca conhecera. Ela lembrava-se como ele sempre dividia seu pudim com ela no jantar, mesmo quando ela insistia que não estava com fome. E então veio a memória mais dolorosa de todas. O dia em que os pais adotivos de Josh vieram buscá-lo para levá-lo para casa. Ela lembrava-se de ficar à janela observando-o entrar no carro com uma linda família que prometia dar-lhe tudo o que ele merecia. Josh virara-se e acenara para ela, gritando que voltaria por ela. Ela nunca mais o viu. Josh, Emily sussurrou, lágrimas começando a cair. Meu Josh. Mas havia uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. O nome Alexander não era Josh. Ou era? Emily levantou-se da cama, ainda segurando a foto. Ela não conseguia ficar parada. Ela precisava de respostas. Ela precisava ver Alexander. Ela precisava saber se sua mente não estava pregando peças nela. Sem nem pensar em pegar um guarda-chuva, Emily saiu correndo do apartamento. A chuva encharcou-a instantaneamente, mas ela mal notou. Ela correu pelas ruas escorregadias de Boston, desviando de pedestres e respingando em poças. Com licença. Desculpe, ela gritava enquanto passava por pessoas que a olhavam como se ela estivesse louca. Emergência romântica. Quando chegou ao edifício da Reed Enterprises, Emily estava completamente encharcada e ofegante. O segurança na recepção olhou para ela com preocupação. Senhora, está tudo bem? Precisa de ajuda? Precisou ver Alexander Reed, disse Emily en trofga. É urgente. O Sr. Reed está em uma reunião. Por favor, disse Emily, segurando a fotografia molhada. É sobre isto. Ele vai querer me ver. Eu prometo. Algo em sua voz convenceu o segurança a fazer a ligação. Após uma breve conversa, ele direcionou-a para o elevador. Último andar, disse ele. Boa sorte, senhora. Emily andou de elevador com o coração batendo tão alto que tinha certeza de que todo o edifício podia ouvir. Quando as portas se abriram no último andar, ela viu Alexander em pé diante da janela em seu escritório, olhando para a cidade chuvosa lá embaixo. Ele parecia perdido em pensamentos e havia uma tristeza em sua postura que Emily reconheceu instantaneamente. Alexander, disse ela suavemente. Ele virou-se, surpreso em vê-la ali, encharcada e tremendo,
segurando algo em suas mãos. Emily, o que aconteceu? Você está encharcada. Você se lembra disto? Emily perguntou, segurando a foto com mãos trêmulas. Os olhos de Alexander encheram-se de lágrimas enquanto ele olhava da foto para Emily, depois para a foto novamente. Então é você, Emily. Minha Emily. Emily assentiu, incapaz de falar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Então Alexander sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto, transformando no menino de 8 anos da foto. Você é minha Millie. Sem uma palavra, eles abraçaram-se. Foi um abraço cheio de anos de saudade, de busca silenciosa, de um vínculo que nunca verdadeiramente se quebrara. Emily agarrou-se a Alexander como se temesse que ele desaparecesse novamente. Mas como isso é possível? Emily perguntou, sua voz abafada contra seu peito. Seu nome era Josh. Alexander segurou-a mais forte, respirando o cheiro de seu cabelo. Meus pais adotivos me deram um novo nome quando me adotaram. Joshua Reed tornou-se Alexander Reed, explicou ele, sua voz cheia de emoção. Mas no meu coração, eu sempre soube que algo faltava. Passei minha vida inteira procurando por você, Millie, mesmo sem saber exatamente onde procurar. Eu também, sussurrou Emily. Sempre senti como se uma parte de mim estivesse perdida em algum lugar. Alexander afastou-se ligeiramente para olhar para o rosto dela. A caixa de música naquela noite no banco, eu não sabia por quê, mas algo me fez dar aquela caixa a você. Era nossa caixa, Millie. A que a senhora Patterson nos deu. Emily riu através das lágrimas. E eu toquei aquela música no piano porque meus dedos lembravam mesmo quando minha mente não podia. Destino, disse Alexander, enxugando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Ou talvez seja apenas amor verdadeiro que sempre encontra seu caminho de volta. Naquele momento, em pé no meio do escritório de Alexander, encharcados pela chuva e por suas lágrimas, todos os erros, medos e mentiras do passado perderam completamente o sentido. O CEO que nunca sorria encontrar a garota que nunca parou de lutar. Josh finalmente voltará por sua Millie, exatamente como prometera tantos anos antes. E desta vez eles nunca mais se separariam. Na manhã seguinte, Emily acordou pensando que tudo havia sido um sonho vívido. Mas quando olhou para a mesa de cabeceira e viu a fotografia desbotada ainda ali, ela soube que era real. Josh havia voltado. Alexander era. Josh, e ela finalmente entendia porque sempre se sentirá conectada a ele desde aquela primeira noite no banco. O telefone tocou por volta das 10 da manhã. Bom dia, Millie, disse a voz familiar de Alexander, e Emily sorriu ao ouvir seu apelido de infância. Bom dia, Josh, respondeu ela, testando como soava dizer o nome original dele em voz alta. Ainda parece estranho pensar que você é real. Tenho uma proposta para você, disse Alexander. Que tal um jantar esta noite? Tenho algo especial planejado. Emily hésitou. Alexander, se for um daqueles restaurantes chiques onde eu tenho que decifrar o menu em francês, vou fingir que estou doente. Alexander riu. Confie em mim, será perfeito. Passo aí buscar às 7. Tudo bem. Mas se eu me sentir fora do lugar, vou embora e comprar um cachorro-quente na rua. Naquela noite, Emily passou uma hora tentando escolher o que vestir. Nada parecia certo para um jantar com o CEO que também acontecia de ser seu melhor amigo de infância e possível interesse romântico. Muito formal, disse ela, jogando um vestido na cama. Muito casual. Muito, eu não sei, apenas demais. Ela finalmente escolheu um vestido azul marinho simples, o mesmo que usará na galeria onde se reencontraram. Quando Alexander chegou para buscá-la, ele dirigiu em direção a uma parte de Boston que Emily não reconhecia. Eles pararam em frente a um pequeno restaurante italiano que parecia fechado. Alexander, disse Emily, olhando em volta. Acho que seu restaurante chique está fechado. Na verdade, disse Alexander, saindo do carro com um sorriso misterioso, não está. Ele conduziu-a até a entrada, onde o maitre estava esperando por eles. Quando as portas se abriram, Emily ficou sem palavras. Todo o salão de jantar estava vazio, exceto por uma mesa no centro. Mas não era a mesa que a impressionou. Eram as paredes decoradas com partituras antigas, velas espalhadas por toda parte, criando uma luz dourada e quente. E no centro da mesa, sua caixa de música favorita da infância. Alexander Reed, disse Emily lentement. Você alugou um restaurante inteiro? Tecnicamente, comprei o jantar inteiro, corrigiu ele. E antes que você diga que é exagerado,
lembre-se que tenho sido seu melhor amigo por mais de 20 anos. Tenho permissão para fazer coisas ridiculamente românticas. Emily riu, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Você sempre foi dramático, mesmo quando éramos crianças. Eles sentaram-se e Emily abriu a caixa de música. A melodia familiar começou a tocar e ela sentiu como se estivesse sendo transportada de volta àqueles dias no orfanato quando a música havia sido seu refúgio. Emily, disse Alexander depois que terminaram o prato principal. Você se lembra do que eu prometi quando fui adotado? Você disse que voltaria por mim, respondeu Emily, sorrindo tristemente. Mas éramos apenas crianças, Alexander. Crianças fazem promessas que não podem cumprir. Algumas promessas apenas levam mais tempo para ser cumpridas, disse Alexander, levantando-se de sua cadeira. E então, para completo choque de Emily, ele ajoelhou-se ao lado da mesa. Alexander, o que você está fazendo? Ela perguntou, o coração batendo forte. Em vez de tirar uma caixa de veludo, Alexander tirou um pedaço de papel dobrado e escrito em sua própria caligrafia cuidadosa. Emily Carter, disse ele, sua voz ligeiramente trêmula. Ou devo dizer Millie, minha melhor amiga, minha pessoa favorita no mundo inteiro. Emily já estava chorando antes mesmo que ele terminasse a frase. Alexander desdobrou o papel e leu. Você quer viver todos os dias comigo como se fosse nosso novo começo? Emily não conseguiu conter suas emoções. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela também estava rindo, uma mistura de alegria e incredulidade. Isso é um pedido de casamento? Ela perguntou, a voz embargada de emoção. É um pedido de vida, respondeu Alexander, seus próprios olhos brilhando de lágrimas. É uma promessa de que passaremos o resto de nossas vidas nos compensando pelo tempo perdido e criando novas memórias. Sem hesitação, Emily deslizou de sua cadeira e ajoelhou-se na frente dele, segurando o rosto de Alexander em suas mãos. Joshua Reed, disse ela, usando seu nome completo. Você levou 20 anos para cumprir sua promessa. Desculpe pela demora, disse ele, sorrindo. Emily beijou então, um beijo cheio de todas as promessas não ditas, todos os anos de espera e todas as esperanças para o futuro. Era um beijo que dizia sim antes mesmo que ela pronunciasse a palavra. Quando se separaram, Emily ainda segurava seu rosto. Sim, disse ela claramente. Sim. Eu quero viver todos os dias como se fosse nosso novo começo. Mas ela pausou dramaticamente. Tenho uma condição. Alexander pareceu um pouco nervoso. Qual é? Eu escolho a música da cerimônia, disse Emily com um sorriso brincalhão. E não será nada tradicional. Será nossa música. A da caixa de música. Alexander riu, um som puro de alívio e felicidade. Eu concordarei com qualquer condição que você quiser, desde que você diga sim. Então está oficial, disse Emily, ainda ajoelhada no chão do restaurante vazio. Emily Carter va se casar comme Joshua Alexander Reed. Quem diria que a garota que encharcou os sapatos do CEO acabaria se casando com ele? Tecnicamente, disse Alexander, ajudando-a a ficar de pé. Você está se casando comigo desde os 6 anos de idade. Apenas levamos um tempo para perceber. Eles riram juntos como duas crianças que finalmente haviam se encontrado após um longo jogo de esconde-esconde. Ali, cercados por velas e partituras, com a caixa de música tocando sua melodia especial, Emily e Alexander começaram a compor a melodia de seu futuro juntos. E desta vez, ninguém os separaria novamente. 3 meses após o pedido no restaurante, Emily estava em frente ao espelho em seu quarto, ajustando pela 10ª vez o véu simples que pertencera à sua professora de piano no orfanato. Dona Patterson, pare de mexer nesse véu, disse Sarah, sua colega de quarto, que estava agindo como dama de honra. Você vai acabar rasgando. Não consigo evitar, admitiu Emily, as mãos tremendo ligeiramente. Sarah, estou me casando na pequena igreja onde cresci, com meu melhor amigo de infância, que também acontece de ser um CEO milionário. Se isso não é um motivo para ficar nervosa, não sei o que é. É um motivo para ficar feliz, corrigiu Sarah, ajustando as flores no cabelo de Emily. E um motivo para beliscar-se. Você está ficando toda vermelha. Lá fora, Emily podia ouvir o som de crianças rindo e conversando. Alexander insistira que o casamento acontecesse no lar Santa Catarina, o orfanato onde se conheceram. O pastor atual, Reverendo Williams, ficará tocado por sua história e oferecerá a pequena capela para a cerimônia. Emily, chamou uma voz familiar do corredor. Posso entrar? Entre. Stella. Stella Patterson, amiga de Emily de seus dias de procura de emprego,
Entrou no quarto segurando um simples buquê de margaridas e rosas brancas. Meu Deus, Emily, disse Stella, os olhos enchendo-se de lágrimas. Você está radiante. Estou tentando não vomitar de nervosos, confessou Emily. Isso conta como radiante? Definitivamente, Rue Stella. E espere até ver quão nervoso seu noivo está lá embaixo. Ele já ajustou a gravata, tipo, 15 vezes. Emily sorriu, sentindo algumas das borboletas em seu estômago acalmarem. Era reconfortante saber que Alexander estava tão nervoso quanto ela. A pequena capela do orfanato havia sido decorada com simplicidade e amor. Fitas brancas e flores silvestres adornavam os bancos de madeira, e no altar, velas simples criavam uma atmosfera calorosa e acolhedora. Não havia luxo ou extravagância, apenas amor e esperança preenchendo cada canto. Os convidados eram poucos mas especiais: Sarah e Stella, alguns amigos próximos de Emily, Margaret, a secretária de Alexander, e os pais adotivos de Alexander, Robert e Ellen Reed. Eles haviam abraçado Emily imediatamente como família, insistindo que ela o chamasse de mamãe Ellen e papai Robert. E sentados nos bancos da frente estavam uma dúzia de crianças do orfanato, todas vestidas com suas melhores roupas, segurando simples instrumentos musicais. Quando chegou o momento, Emily ouviu a melodia familiar da caixa de música, só que desta vez era tocada por um pequeno grupo, algumas crianças com flautas, outras com triângulos e xilofones, todos tocando com doce concentração. É sua hora, querida, disse Ellen Reed, que insistira em acompanhar Emily pelo corredor já que ela não tinha paz para fazer a honra. Emily pegou no braço de Ellen e começou a caminhar pela pequena nave. Ela usava um vestido simples de cetim branco que encontrara em uma loja de roupas usadas, mas que havia sido alterado com tanto cuidado que parecia ter sido feito especialmente para ela. Quando seus olhos encontraram os de Alexander no altar, Emily sentiu como se o mundo inteiro fizesse sentido. Ele estava ali em seu terno simples mas elegante, segurando a caixa de música original, a mesma que ele deixará com ela naquela noite no banco. Suas mãos tremiam ligeiramente e Emily podia ver lágrimas de emoção em seus olhos. Bem, sussurrou Alexander quando ela chegou ao altar, você está. Uau! Essa é sua declaração oficial? Emily perguntou, rindo suavemente. Porque posso pedir ao reverendo para repetir os votos se você quiser elaborar. Você é a mulher mais linda que já vi, disse Alexander, corrigindo-se. E a mais engraçada e a mais incrível e ok, Emily interrompeu, sorrindo. Guarde algumas palavras doces para os votos oficiais. O reverendo Williams, um homem gentil de 60 anos que conhecia sua história, começou a cerimônia com uma voz cheia de emoção. Queridos amigos, disse ele, estamos aqui hoje para testemunhar algo verdadeiramente milagroso. Um amor que começou na infância, foi separado pelo tempo e pela distância, mas encontrou seu caminho de volta. Durante os votos, tanto Emily quanto Alexander choraram abertamente. Eles haviam escrito suas próprias promessas e as palavras eram simples mas profundas. Eu prometo, disse Emily, segurando as mãos de Alexander, ser sua melhor amiga, sua parceira de aventuras, e sua pessoa favorita para conversar sobre coisas totalmente aleatórias às 3 da manhã. Eu prometo, respondeu Alexander, proteger seu coração da mesma forma que você protegeu o meu quando éramos crianças. E eu prometo nunca mais mentir sobre quem eu sou, porque com você eu posso simplesmente ser Josh. Quando o reverendo pediu as alianças, Alexander abriu a caixa de música. Dentro, onde costumava haver uma pequena bailarina, estavam 2 simples anéis de ouro. Com este anel, disse Alexander, deslizando a aliança para o dedo de Emily, eu prometo a você meu coração, minha vida e todos os meus amanhãs. Com este anel, respondeu Emily, eu prometo que nossa história está apenas começando. Pelo poder que me foi investido, declarou o reverendo Williams, eu os declaro marido e mulher. Alexander, você pode beijar sua noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e uma alegria que parecia transbordar. As crianças do orfanato bateram palmas e gritaram de felicidade, e até Margaret estava discretamente enxugando uma lágrima. Durante a pequena recepção no jardim do orfanato, Emily notou Stella conversando animadamente com alguém. Ao se aproximar, viu que era Frank, que aparecerá para cumprimentá-los e parabenizar o casal. Stella estava me contando sobre seu trabalho com crianças especiais. Frank estava dizendo, claramente interessado. É fascinante. Emily e Alexander trocaram olhares divertidos. A química entre Stella e Frank era inegável. Bem, sussurrou Emily para Alexander, parece que não somos os únicos que acreditamos em novos começos. Alexander sorriu,
puxando-a para mais perto. A vida tem uma maneira engraçada de colocar as pessoas certas no lugar certo, não é? Realmente tem, concordou Emily, olhando em volta para as crianças brincando, os amigos conversando, e o homem que havia sido seu melhor amigo, depois seu amor perdido e agora era seu marido. Senhor e senhora Reed, disse uma das crianças do orfanato, puxando suas mãos. Vocês vão ter crianças como nós? Emily e Alexander riram, olhando um para o outro com aquele perfeito entendimento que apenas pessoas que se conheceram a vida inteira podem compartilhar. Quem sabe? Disse Emily, apertando a mão de Alexander. O futuro está cheio de possibilidades. Enquanto o sol se punha sobre Boston, Emily e Alexander dançaram pela primeira vez como marido e mulher com a mesma melodia que havia conectado dois corações jovens tantos anos atrás. O que você achou da história de Emily e Alexander? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para acompanhar todas as nossas histórias e aproveite mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.